Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite aos nossos irmãos espirituais e a nós aqui encarnados, né? Então, com muita alegria, com muitas perspectivas, né? Nós vamos fazer a palestra Conhecer a Ti Mesmo. E ao começar o dia hoje, né, eu estive na casa da minha mãe e quando a gente era garoto, que nós iniciamos o Espiritismo, a mãe lia para nós todas as manhãs, né, o Evangelho. Nós fazíamos as orações, né, nosso irmão Eduardo, Roberto, às vezes participava, às vezes o Carlos, mas era mais o Eduardo que esteve junto de nós, né? Nosso irmão, nosso amigo, né? A leitura de hoje foi muito edificante. Eu fechei os olhos e veio essas lembranças carinhosas. E então, eu estava falando que eu fui à casa da minha mãe e agora quem lê o Evangelho somos nós, né, Roberto? Nós demos o Evangelho para ela. E aí eu abri o Evangelho com pressa, né, que nós estamos com um problema de condução, então eu tenho que estar ajeitando ali, eu e a Adriana, né, e, enfim, nem precisou, né. Mas aí eu abri o Evangelho, caiu naquela parte, bons espíritas. Interessante. Quem tiver a oportunidade, leia. Foi assim... para mim, assim, foi assim, bem direto para mim, porque a gente precisa tentar ser bom espírita, né? Nós estamos lutando para isso. Mas o que falou lá, é que fala de Paulo, fala das passagens de Paulo, todo aquele efeito que Paulo fez, né? E que Jesus já anunciava, que ia receber, que podia ir pregar, que ia ter assistência e iam falar as línguas, né? E seria a mediunidade que estava falando ali, né? Então, que iriam falar com aqueles que iriam se dedicar. E é um recado, está dando um recado para os espíritas, para que nós pregássemos, para que nós falássemos, para que nós divulgássemos a doutrina e o Evangelho, que os espíritos iam nos ajudar a falar por nós. Até me emociona, porque durante um tempo assim razoável, eu vinha fazer uma palestra, então por isso que a gente não tem que ter mérito. Eu sei que os amigos, às vezes, a fim de nos incentivar, uma coisa, eu pessoalmente, a gente aceita, mas eu fico meio assim. A fim de nos incentivar, os amigos, né, caiu a palestra, eles vão aplaudir a gente, vão falar, nossa, parabéns, que lindo, mas é incentivo. Então que esse orgulho nunca bate forte na nossa mente, para nós, não sejamos nós. Porque eu nem gosto assim de quando fala assim, ao palestrante, porque eu ainda não me sinto, porque eu ainda estou gatinhando, eu estou em busca de mim mesmo ainda. Então, como falava o Chico, eu sou um cisco. Um cisco. E é isso. Se ele era, imagina nós, eu. Então eu estou ainda lutando em busca de mim mesmo, né? E aí o irmão foi remetendo da infância, poxa, eram o quê? 7h20 da manhã, 7h30, eu estava com a minha mãe, fui fazer e caiu assim, falei, caramba, isso é para mim, lógico que é para mim. Eu procurei estudar, estudei várias coisas, né? E como eu falei, há um tempo atrás, eu vim aqui, saí assim, e eu sentia que estavam tomando conta da palestra, muito forte. E ontem eu fui lá no irmão Estáquio, né? E foi mais ou menos assim, eu iniciei e fui com tudo. Pá, falei, nossa, que legal. Mas tipo assim, agora é a sua vez, se vira. Tá? Então é mais ou menos assim. E tem razão, não é assim que faz o pai e a mãe com a gente?
Não é assim que fazia o professor te ensina lá as contas, agora vai estudar, vai se dedicar. E assim é para comigo, para com todos nós. Certo? Então ontem aconteceu comigo. Eu falei, fazia tempo que eu não tinha essas coisas aí, eu comecei o negócio já, pá, falei, nossa, é agora, né? Daqui a pouco, agora é com você, cara, se vira. E foi isso que eu senti. Mas, voltando aí a essa situação, o quanto amigo nós temos, né? Nós temos os amigos espirituais, temos os amigos físicos, espirituais ainda até mais do que os físicos. E quantas pessoas passou em nossas vidas para nos ajudar em busca de nós mesmos, né? Eu fechei os olhos ali e foi assim vagando, né? Eu queria dedicar também essa já que falou dos amigos, por esses amigos que estão no plano espiritual, para um grande amigo que eu perdi não, né? Regressou para o plano espiritual, né? Tirando o nosso pai, que eu acredito que foi um dos melhores amigos que eu tive, ou o melhor de todos, né? Mas eu tive um grande amigo que me ajudou, me apoiou, aquele jeito dele muito assim, eu vou falar assim, maluco, mas ele era gente boa, era um cara que gostava de mim de verdade, gosta de mim de verdade, né? Eu espero que ele esteja acolhido, que os irmãos estejam ali com ele, e eu quero dedicar isso aqui para ele. Se puder chegar nele, ele puder estar escutando o quanto eu amava ele. Eu sei que ele me amava, amava minha esposa, amava meus filhos, amava meu irmão, amava meu pai, amava minha mãe. Tenho certeza, Rodolfo Cordeiro. Que Deus o tenha. 2 meses, 3 meses, me parece que ele desencarnou. Mas é isso. Então, falando aqui, essa lição, ela é muito rica. E o primeiro que você está estudando ela é você que você vai buscar. Não tem como não falar das suas experiências ou de você sentir isso, porque é você. Já toca você direto, né? Aí eu fiquei procurando, falei, bom, vou ver no Livro dos Espíritos, né? Eu acho que esse livro aqui, Livro dos Espíritos, é um livro assim, tão edificante, ele é tão maravilhoso, que é uma pena que as pessoas de outras religiões têm preconceito. Se tivesse acesso, tivesse um pouquinho, pelo menos de curiosidade, ia ser tão bom, né? Independente de religião, ia ser maravilhoso, né? E aí eu peguei e falei, caramba, eu procurei Joana de Andes, que é se for falar esse tema, nós vai fazer igual o Cláudio, vai ter várias vezes ter que voltar aqui para falar, porque a Joana, o Divaldo, eu até vi aí um vídeo antes dele desencarnar há pouco tempo, ele falando desse fato, sobre o câncer que ele teve, que ele ensinava a todo mundo, ele fazia as palestras dele, ele fazia os livros com Joana, com outros espíritos, em busca de melhora de si mesmo. Tá? Então, e ele falou da cura do câncer. E ele falou, poxa, mas eu ensinei todo mundo, e agora eu? Aí diz que os espíritos falaram, você vai ter mais um tempinho de vida, você quer mais uma missão? Ele falou, eu quero. Então você faz por onde merecer. E aí ele foi em busca do interior dele, falando com as células dele, que eu achava meio estranho quando as pessoas falavam isso, mas é bem por aí. Você conversar com você, ver o que está errado, para você curar, para você sarar. É lógico que é difícil. Mas a gente vai ter que buscar uma energia, buscar um mental para que nós possamos recuperar. Buscar nós mesmos. Até onde é a nossa capacidade? Até onde eu posso ir? Né? Como que eu sou? O que eu preciso mudar em mim? Até onde eu posso chegar? Em busca de si mesmo, é essa mudança. É você ir atrás. Porque os amigos, como nós estávamos falando, vão aplaudir a gente. Não vai mostrar para você, às vezes, um defeito que você tem, mas você tem que ir em busca dele. Você tem que ir em busca, por que eu preciso melhorar em mim? Eu não sou perfeito. Eu estou encarnado. Eu não sou perfeito. Eu tenho um monte de coisas para ser consertado na minha vida. Muitas coisas, né? Todos nós temos. Mas tem algumas coisas que nós temos que consertar, que são mais graves, né? Aí me remete no nosso grande amigo também, seu Toninho. O seu Toninho falava assim pra gente, olha, se nessa encarnação você conseguir tirar 2 defeitos que você tem... Um só ele falou. Eu me lembro 2. Não, eu sou otimista, eu quero 2. Eu quero 2. Não, tem que tirar mais de 2.
Mas, e ele falava isso para nós. Eu falava, nossa, mas dois é muito pouco, né? 1, 2, por isso que eu acho que eu estou falando 2. É muito pouco, eu tenho que melhorar muito mais, né? No longo da minha vida, na minha trajetória, né? Tenho que melhorar mais, né? Melhorar, 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 melhorar. Certo? Mas ele falava isso, e ele tinha toda a razão. Porque a gente olha os pequenos delitos que nós temos, que é monte, né? A gente já mentiu, mente ainda. A gente às vezes não é sincero. Até às vezes para confortar alguém a gente não é muito sincero. A gente às vezes não sabe falar não para o filho, não sabe falar não para aqueles que a gente ama. São delitos, você pensa que não é assim. Porque você estraga a educação às vezes de um filho. Ou você às vezes não ensina aquele ente querido. Você só fica falando sim, 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 sim. Ou você acha que não é delito? É sua obrigação, sua responsabilidade também. Como filho, como pai. Nossa, né? Isso é responsabilidade. Né? Boa noite. E aí a gente tem que ter essa noção. Né? E aí tem aquela parábola lá do joio e trigo. Vamos interpretar da seguinte forma, quando Paulo falou, né, Jesus também. Então, o que é o joio? O joio representa o mal e o trigo o bem. E eu não entendo muito de agricultura, né? Mas pelo que fala os Velhos Testamentos, essa representação é o seguinte: é que para o trigo desenvolver lá, ele tem que estar junto com o joio, que é o mal, mas ele desenvolve. A natureza, ele desenvolve, o trigo vai desenvolver. Assim somos nós. Se nós somos almas, criação de Deus, perfeitos, né? Entre aspas, né? A nossa imperfeição enquanto alma, mas não de moral, de ética, né? Temos uma imperfeição muito grande. Nós vemos a nossa encarnação do lado do mal. Bem e mal. Né? Então, quando Kardec, depois ele dá aquela nota que ele dá, ele fala. Né? Porque Santo Agostinho nos ensina para como que ele procedia. Né? Tá no nosso Evangelho, está no Livro dos Espíritos. Né? Então ele fala para nós: olha, quando eu estava aí junto de vocês, né? Ou seja, encarnado na Terra, é um ensinamento que ele dá, porque Kardec questiona ele, né? O que eu fazia para mim melhorar, eu fazia uma peneira. Eu ia fazer uma reflexão do meu dia. O que eu fiz de bom, fiz alguma coisa de mal, eu fiz bem para alguém, eu maltratei alguém. Então ele fazia isso. Né? E ele falava, eu pedia a Deus, eu pedia aos anjos, aos santos, para que me ajudasse a fazer essa reflexão todos os dias. E aí ele fala, isso me ajudou eu melhorar quando eu estava aí junto de vocês, eu melhorei fazendo isso. Agora é difícil para nós, né? Até porque nós ainda não temos a plena noção de quanto mal nós podemos fazer. Nós não temos nenhuma. Por isso que eu falei dos pequenos delitos. Isso é só uma noçãozinha pequenininha que nós ainda não temos, né? E aí você tem que estar buscando, né? Como que eu sou? Como que é o meu comportamento? Como que eu sou? Dentro do meu lar? Como que eu me comporto? Como que é as minhas atitudes? Não é? Muitas vezes, não tem aqueles ditados, né, que a pessoa sai na rua e ele é maravilhoso, né? Todo mundo fala bem dele. Não tem? E é bem, não é só um ditado, isso é realidade, né? Alguém tirou de exemplo e botou aí o ditado, né? Tem até, eu não me lembro, mas tem uma metáfora aí, né? Cordeiro na rua, né? E carrasco dentro de casa. Bom, então aí a pessoa é uma maravilha com os amigos, né? Com todo mundo lá, e aquela festa, aquela coisa. Mas quando chega em casa, a família, nossa, ele chegou. Meu Deus, chegou, né? Causando, né? Batendo porta, indelicado com a esposa, sem paciência com os filhos, né? E aí não busca essa melhora. Como que eu sou?
Como que é o meu comportamento? Eu fiz algum bem hoje? O que eu fiz? Eu falhei? Eu falhei com Deus, porque toda vez que nós falhamos, nós estamos falhando com Deus, com o Supremo, com a divindade, que nos proporcionou a nossa encarnação. Não é? E a gente tem que agradecer a todos os dias por essa grande oportunidade. Né? E quando a gente fala do joio e o trigo, que é o mal que às vezes nós temos, né? Aí fala das companhias. Santo Agostinho fala também, olhar as suas companhias. Agora vamos vir para o nosso tempo aqui, porque lá ele já falava das companhias. Nós temos as más companhias, né? Já tivemos, talvez, já somos mais velhos, conseguimos nos livrar, estamos no centro, maravilha, interagindo e tal. Então ele fala para olhar as companhias. Agora veja os dias de hoje. Naquele tempo não tinha televisão. Você nem tinha rádio naquela época, né? Não sei, acho que talvez não tinha. Principalmente na época dele, né? Santo Agostinho. Deve ser século o quê? Idade Média, né? Acho que é 1300, Santo Agostinho. Bom, seria talvez uma falha minha falar, mas eu ouvi dizer que é. Enfim. E o que acontece? Se ele já falava das companhias, imagina hoje. Hoje, você não fica só preocupado com a companhia que tem na rua. Porque a companhia está dentro da sua casa. Está na forma de um celular. Teu filho, a gente não consegue vigiar mais. Eles têm essa liberdade. Está dentro da sua casa. A companhia. Sem contar que o que você acha que é bom, está cheio de influenciador aí. Tem influenciadores bons? Tem. Mas a maioria quer ditar a sua vida. Ditar moda, coisas, né? E você pode perceber, quando se fala que o índice de suicídios nos jovens aumentou, vamos pensar. Hoje são solitários, com a companhia de um celular. Repensamos. Eu sou pai também, eu não sei o que eu poderia fazer, porque é difícil. É difícil você desatar isso, até porque é o tempo deles. Então a gente teria que tentar moderar. Eu venho tentando há muito tempo moderar, né? Tentar moderar. E você chega um momento, quando já está mais velho, que você não vai ficar invadindo a privacidade do seu filho, mas talvez nós deveríamos, porque tem muitas coisas que levam a prejuízo, porque eles ainda não conseguem buscar o eu deles. Eles são ainda meninos, meninas, e fica na ilusão, né? Então, tá de olho, conversar muito com os filhos, né? E até para mudar o pensamento, a mudança. Não que nós vamos dominar, mas alertá-los, né? Eu, como pai, eu falo muito, poxa, você gosta de futebol? Veja mais futebol. Bom, mas eu estou estudando com o celular, daqui a pouco você pega jogando. Então, aí é difícil, já não tem como você ficar, não é nem meu perfil, eu não gosto. Eu acho ruim você gritar, quando acontece às vezes, que talvez esse meu eu que eu tenho que controlar, eu tenho esse sentido, né, que eu detesto ter que alterar para chamar a atenção de alguém, né? Então, mas até, sei lá, se Deus ainda me der muita vida, eu vou tentando consertar isso. Eu não gosto. Eu gostaria de ser ouvido falando como nós estamos falando, né? Gostaria. Eu sei que às vezes é difícil, né? Então eu detesto esse tipo de situação. Mas nós somos seres humanos encarnados e nós ainda estamos em busca de uma reforma, então nós temos as nossas falhas. Mas nós temos também que agir com a nossa família. Buscar, lapidar, ajudar. Porque afinal de contas, Deus nos deu, colocou em nossas vidas almas para que nós tivéssemos como poder ajudá-los, resgatá-los, orientá-los, educá-los. Então repensamos também nisso. Repensamos. E falando do mal, o que acontece? Nós ainda temos que ter as dores para poder dobrar nossa alma, para poder
e dobrando aquele meu eu, aquele meu ego, aquele meu orgulho do nosso espírito, para lapidar essa pedra bruta, né? Então a gente tem que estar fazendo uma revisão, né? Diariamente. Nós temos que estar em busca de como que está sendo o meu comportamento, como que eu estou agindo, né? Para que a gente também possa dar um exemplo, né? Para os filhos, para os nossos amigos, a gente tem que ser um modelo, né? Porque a primeira coisa que a gente escuta, ele é espírita, né? Ele é espírita, né? Já vai chamar a atenção da gente, né? Só que é lógico, nós não devemos fazer, tomar uma atitude dessa porque somos espíritos, isso tem que estar dentro de nós, isso está dentro de nós. A hora que eu tiver que usar uma palavra, como eu falei aqui, como nós lemos a lição do Evangelho hoje na parte da manhã, os bons espíritas, vamos trocar por bom cristão? Porque afinal de contas nós não somos exclusividade, né? Nós temos por toda parte pessoas tentando ser bons cristãos, né? Não é só o espírita, né? Temos pessoas que têm a palavra para dar um conselho, para chamar a atenção, conversar em nome de Deus, do nosso Senhor Jesus, por várias religiões, várias seitas, pessoas que têm um equilíbrio, né, mental esclarecido para poder ajudar, né? Então, fazer um trocadilho, né? Porque pessoas boas estão em toda parte, até mesmo ateus, né? Tem pessoas aí que não têm religião alguma, nem acreditam em Deus, né? Mas aí é um problema da pessoa, mas só que é o seguinte, a pessoa tem um entendimento, uma luz para aconselhar e para ajudar. Às vezes melhor que muitos que estão dentro das religiões. E muitos, não é? O Divaldo até, ele brincava e falava que às vezes ele preferia os amigos dele ateus do que muitos espíritos que estavam com ele. Então, se ele falava isso, é porque talvez ele tinha razão, né? Então é bem assim. Mas cada um está no seu caminho, cada um está no seu tempo, cada um está no seu eu, né? De buscar a sua melhora, lapidar essa pedra bruta que é a nossa alma, ver o que eu posso melhorar, né? Com relação a nossa conduta como ser humano, né? E essa lição aqui, ela me remete também, porque eu não li só o Livro dos Espíritos, eu não estudei um pouco de Joana, e eu nunca tinha lido um livro de Joana, nunca. E eu fiquei surpreso porque é muito psicologia, né? E quando eu li ali alguns capítulos só, e é um tema que eu gosto, eu falei, caramba, o que eu perdi, né? Já podia ter lido antes, sobre qualidade de vida. Porque Santo Agostinho, se ele falava de companhia lá atrás, imagina só a inteligência, né, desse espírito. E hoje, nós estamos aí com o Divaldo, com Joana, com Emanuel, né? Tá? Um monte de espírito trazendo essas melhorias psicológicas para a gente, né? Então, Joana fala o seguinte, que esse busca de nós mesmos, do seu si, de próprio, né? De você próprio, se você não conserta, porque você traz os traumas de vidas passadas, né? As nossas frustrações. E nós adquirimos algumas também, né? Às vezes nós temos pais, mães, que nós estamos falando até de educação, do que tem que ser feito, né? Muitos de nós temos traumas da infância, às vezes com pais rigorosos, né? Pais que não tinham assim um conhecimento, talvez porque eles também passaram por isso. E aí isso vai levar os traumas psicológicos, as ansiedades, as depressões, né? Alguns de nós estimula a cólera e aí vai ter problemas intestinais, problemas no fígado, nos rins, cardíacos, né? Então Joana passa lá. O que você tem que fazer? A gente tem que buscar, né,
dentro de nós os nossos traumas, porque muitos também dos traumas, segundo Joana, a gente como experiência de pai, eu fui pai e mãe. Então, ela fala uma coisa e é verdade. Muitos de nós fazemos análises erradas de situações que passamos. Tá? Às vezes o teu filho ele leva um negócio, algum assunto que não condiz com o acontecimento, teve um trauma de uma coisa que talvez nem existiu ou que ele pensou que existia. E isso machuca, né? E aí fica um garoto depressivo, um garoto que tem problemas às vezes de fígado, tem ansiedades, acontece. E às vezes é a mente dele que produz isso, né? E tem uma situação que o meu filho mais velho, ele falava algumas coisas para mim que aconteceu e que não era eu. Não era eu. E ele falava algumas coisas e reclamava para mim, mas não era a minha pessoa. E não cabe a mim aqui falar que pessoa que era. Eu falei, mas não foi eu que falei isso para você, não foi eu que disse. Então você vê, bate com o que Joana fala. Nós carregamos coisas desse tipo. Nós carregamos. O ser humano, ele é assim, fantasioso, né? Também. Existem os traumas e existe a fantasia. Existe o julgamento. Nós mesmos, a gente às vezes, pode perceber, às vezes você tem um programa, né? A sua esposa, um amigo, vamos ali comigo, que não sei o quê, vamos passear ali vamos passear, vai, na nossa casa aqui em Maria José. Vamos lá é um centro espírita, tal, vai ter isso, vai ter aquilo. Aí você, vamos supor que eu não conheço, né? Eu sou um estranho. Não, eu fico pensando, eu vou lá não, né? Já com a minha mulher, o fulano tá me chamando lá para ir numa casa. Não quero ir não, deve ser chato, deve ser não sei o que lá, tal. Vou reclamar, né? Aí a esposa fala, não, vai lá, pô, de repente você gosta, vai ser legal para você. Não sei, não vai. Vamos lá, pô, de repente é bom. E você já vai ficar armado, né? Você vai com as pedras na mão, você vai todo assim meio marrudo, né? Eu estou dando um exemplo, eu sei que esse exemplo, tipo assim, vamos lá na sogra, você já não vai gostar, né? Você já vai com as pedras na mão, porque vai ter um aniversário de um fulano, não sei o quê, né? Aí você vai e tá com as pedras na mão, né? De repente, você senta, começa a conversar, você já solta uma pedra, solta a outra. Pô, tá sendo legal aqui, né? Então, é esse o problema nosso. É essas coisas que a gente tem que mudar na gente. Mudar a nossa maneira de ver, a nossa maneira de pensar às vezes. Não fazer julgamentos precipitados, né? Não fazer as questões assim. Então, nós temos, não adianta falar que nós não temos aquilo. Todos nós temos isso. Nós temos essas coisas. E a gente às vezes perde. E quem perde é a gente. Porque às vezes você deixa de curtir, de estar com a família, um ambiente bacana, um ambiente gostoso. Não é? Tirando o Almir, o Almir viaja bastante, né, Almir? Conheceu já um monte de lugar, né, Almir? O Almir não tem essas coisas. Tem, Almir? Tem também? Tá vendo? Tá vendo? Todos nós temos. Bacana você compartilhar. Ele passeia bastante, mas tá vendo? Não é assim, nós somos assim. E aí quando a gente chega, fala, pô, caramba, eu pensei isso. Não é assim? E aí você fala, pô, fui bobo, né? Só que depois você faz de novo, né? De novo, até você aprender. Eu comecei a aprender. Às vezes eu falo pra Adriana, pô, foi legal, né? Mas ela às vezes não sabe que eu não tava a fim de ir. Né? E a gente às vezes não tá. E a gente só perde com isso. Então esse é o que você tem que descobrir em você. Por que você é assim? Por que nós somos assim? Porque nós não conseguimos descobrir por que o trauma é assim. Vai atrás lá buscar. Eu não vou falar nada aqui do meu, mas eu sei. Tem endereço. Tá? Se você buscar, você vai ver. Por quê? Os medos de outros, os nossos medos, às vezes eu vou passar para meus filhos, para meu irmão. A gente passa as nossas inseguranças. Mas pode reparar,
Hoje nós somos melhores, não querendo desfazer, mas hoje nós somos melhores, porque nós aprendemos a conviver, aprendemos a fazer os nossos próprios julgamentos. Próprios julgamentos. Tenho certeza que todos nós aqui aprendemos a julgar diferente do que nos ensinaram lá atrás. O medo, o receio da amizade, um monte de questões que nós já trazemos da nossa própria infância e do nosso passado. Porque tem. Então você imagina para lapidar essa pedra. Ah, se não fosse o centro espírita. Ah, se não fosse Jesus. Ah, se não fosse o Evangelho. Se não fosse o Livro dos Espíritos. Por isso que eu aconselho a ler, estudar, né? Fazer a reflexão que o Santo Agostinho fala para nós, né? Perder, às vezes nós temos pressa, né? A gente fala assim, pô, eu tenho 5 minutos aqui para agradecer quando eu me levantar, né? Agradecer à noite, agradecer pelo repouso, pela caminha quente, né? Pela esposa, agradecer, né? Mas não esquecer da nossa noite, ao nos deitarmos, para entregar a nossa alma, entregar para Jesus, fazer a reflexão que Santo Agostinho... A gente é difícil fazer, mas a gente tem que fazer. Como foi meu dia hoje? Ah, foi legal, né? Não prejudiquei ninguém. Também não fiz nada assim, mas também não prejudiquei, né? Então, e aí a gente vai aprendendo a lidar com as nossas vidas. E também queria falar para vocês assim, que se em busca de nós mesmos, a gente tem que procurar, mesmo quando a gente às vezes não está legal, nós somos, como você falou, né, Almir, humanos. Então nós temos os nossos sentimentos, temos as nossas dificuldades. E a gente precisa tentar sempre colocar um sorriso na nossa boca, sempre, né? E eu tento fazer isso, já há muito tempo eu batalho para isso, né? Para dar um bom dia legal. Porque eu gosto de receber um bom dia bacana, assim, sabe aquele bom dia? Oh, bom dia, tal, eu acho legal. Então eu procuro também fazer isso, dar um bom dia, sabe? Dar um sorriso, né? Procurar, nem que for aquele sorriso que às vezes não está legal, mas eu dou. Eu procuro fazer isso, né? Eu penso que isso pode fazer uma grande diferença, às vezes, para alguém. Eu relatei uma vez num rapaz no condomínio para vocês. O quanto ele ficou feliz de eu parar, cumprimentar, dar um bom dia, pegar na mão dele e perguntar o nome dele. Um rapaz que estava ali quietinho há muito tempo, humilde ali. Hoje ele me vê, ele já sorri para mim, ele dá um bom dia gostoso para mim, né? E faz a diferença, né? Hoje não tem mais aqueles ascensoristas, né, em elevador. Se tiver, só talvez em prédio chique, coisa assim, né? Eu me lembro que eu era office boy, né? Mas eu mexia com os outros, né? Que eu sempre fui... Hoje eu não sou mais como era, eu precisava ser de novo, mas eu brincava muito, eu era muito... Gostava de brincar, sempre assim com os outros, né? Então eu entrava nos prédios assim, eu brincava sempre com os ascensoristas, homem e mulher, né? E uma coisa que me ficou assim, que eu brinquei com uma moça uma vez, ascensorista, moleque, né? Tinha 15 anos. E aí eu perguntei o nome dela, fiz uma gracinha lá, e aí ela falou assim, poxa, ela falou assim, eu tô o dia inteiro aqui, ninguém nem olha pra mim, só fala assim, vou no 5, vou no 3, vou no 9. Você falou comigo, perguntou meu nome. Você viu? Olha só, eu fui importante para ela naquele momento. Fui importante, né? Na minha insignificância de um garoto de 15 anos que estava nem com nada, mas eu fui. Porque eu me importei com ela, perguntei o nome dela, brinquei. Não lembro a brincadeira, mas eu brinquei, né? Porque era muito moleque, né? E ela falou isso para mim. Fico aqui o dia inteiro, entra várias pessoas, ninguém fala comigo. Você viu como nós somos? Parece até, assim, parece não, eu acho que é uma realidade. Talvez hoje, né, nem tudo é ruim nas mídias, né, nem tudo é ruim nas nossas companhias, mas existem instruções desse tipo, né? A gente vê, às vezes eu pego alguém, dando esse estoque que nós estamos falando aqui, né? Então, talvez hoje, algumas pessoas estão aprendendo, tá tensa, né? Tá não? Tá com dor? Então, às vezes não, a mudança também vem também por esses meios, né? Até eu queria falar aqui, quando o Kardec fala aqui
na conclusão dele, ele fala sobre o bem e o mal, né? Então a nossa reflexão também pode ser da seguinte forma: nós não vamos, é lógico, nós estamos em um projeto de evolução, né? Nós estamos caminhando para a evolução, né? Devagarinho, subindo um degrauzinho de vez e tal, mas ele fala, ele conclui da seguinte forma: Kardec é uma inteligência fantástica, ele fala do bem e do mal. O quanto que eu fiz de bem e o quanto que eu fiz de mal. Na verdade, o que vai prevalecer é essa diferença, né? Nós não vamos ter 100% do bem. Nunca vamos ter. Vamos ter, sei lá, quando virar anjo, talvez. Vai demorar muito, né? Então, o quanto que eu progredi no bem, o quanto que eu fiz de mal, né? Certo? Então, é mais ou menos isso. Então, Kardec dá essa dica. No final, ele fala sobre essa evolução, né? E é uma certeza, né? Porque não dá para você. Nós estamos encarnados, nós estamos sujeitos aos desafetos. Estamos sujeitos. E como que nós vamos lidar? Às vezes nós vamos ficar nervosos, nós vamos até gritar, espernear. Até onde eu vou com isso? Né? Até o ponto de eu me arrepender, pô, não devia ter feito isso. Você progrediu. É um progresso, tá? Então é mais ou menos isso, esse bem e o mal. E a gente tem cuidado, porque o nosso pensamento, quando a gente guarda as mágoas, quando a gente se irrita, a cólera, né, esse meu eu explosivo e tal, isso vai me causar uma pressão arterial, vai me causar a enfermidade, né? E falando das cirurgias espirituais, né? Lá em Franca, a gente trabalhou bastante, né? E era interessante, quando você adentrava lá na casa, você não tinha dor. A dor cessava. Era impressionante. É impressionante que eu tive lá sábado, ó, tô sem dor. Você entrava, ficava sem dor, você não tinha dor lá dentro. Impressionante, né? Você voltava até sem dor. Volta sem dor. E as pessoas, nós somos assim, nós somos muito... queremos todas as coisas imediatas, né? Eu tive casos assim de pessoas que queriam engravidar. Aí já saiu de lá e já queria na semana, queria ficar grávida, já família, grávidos, né? Pô, não é assim, não funciona assim. Deus é perfeito, Deus não erra com a gente, é tudo certinho, não tem erro, né? Então você vai fazer uma cirurgia espiritual, e isso aqui é para nós adotar, mesmo quem não for fazer a cirurgia espiritual, nas nossas vidas, essa cura, esse procura do meu eu. Você vai fazer uma cirurgia espiritual, você fez. E aí tem todo um currículo a ser seguido, né, um procedimento. Vai fumar, vai beber, vai fazer sexo, não vai ser o quê. Tem lá um. E se você falar no hospital, você também vai ter isso. Cortar você não vai poder fazer isso, vai ter um procedimento. A pessoa acha que é porque é espiritual, ele pode sair de lá, já que eu estou curado e tal. Mas a maior dificuldade que nós temos nas curas espirituais, porque a cura espiritual, ela se faz para você, mas você vai ter que mudar os seus comportamentos. O remédio alivia e cura parcial. A injeção te anestesia. O espiritual, mas você não deixa de ficar doente. Você ainda fica com sequelas às vezes, né, dependendo da doença. Tá lá. Agora, a espiritual, ela te cura. Mas se você mudar, você tem que mudar. Ela vai te ajudar. Ela vai te ajudar, inclusive, para você poder fazer um procedimento hospitalar. Às vezes você vai fazer a cirurgia espiritual, mas você tem que passar pelo cirurgião da Terra, porque faz parte. Senão Deus não tinha deixado eles aí para nós, né? A inteligência de um médico não precisa deixar. Às vezes é necessário a pessoa fazer a cirurgia espiritual num tempo e depois vai fazer a orgânica, a física, né? Mas se você não mudar, o remédio é a mudança. O meu comportamento, como eu estou agindo, para mim ter as curas, para mim melhorar como alma, como ser humano, para me alcançar o progresso. Então é muito importante. Então, o que eu poderia assim passar assim, primeiramente para mim e para os meus irmãos,
é que nós devemos estar em busca daquilo que nós achamos que nós precisamos consertar em nós, que nós sabemos, lutar para isso, para que nós temos menos dores, para que nós tenhamos melhores qualidades de vida. Lutar. Isso vai ter um benefício muito grande para a nossa saúde, dependendo do grau de que nós somos, saúde dos outros, às vezes, né? Porque às vezes nós somos, às vezes, impertinentes, né? Às vezes nós somos. E a gente gosta de falar que o outro que o outro faz. E a gente esquece que talvez nós sejamos o estopim da coisa, né? E é isso, né? A gente às vezes passa uma situação que a gente fica nervoso, né? E vem a cólera. Aí você desabafou, né? Às vezes você sai até legal, mas só que você sair legal disso, o teu prejuízo mental, espiritual, arrependimento, dói mais com a dor física. Para mim, pelo menos é assim, eu acho que para todos nós somos assim, né? Principalmente quando a gente conhece o Espiritismo, conhece o Evangelho, né? Pô, cara, não devia ter feito isso. Vai lá, pede perdão, mas continua. Que chato que eu fiz. Não tem dor nenhuma, né? Aí, uma outra situação, que eu estou em construção, estou aprendendo, eu me calei. Fiquei calado. Sim, tá bom? Sim, tá. Beleza. De noite eu cheguei com a dor nas costas, mas doía tanto as minhas costas. Falei, caramba, por que está doendo as minhas costas? Olha como eu tenho que construir em mim. Mas eu não descobri o que era. Aí ligou para mim. Quando ligou para mim, as dores aumentou. Aí eu falei, caramba, tem endereço. Mas não é a pessoa, sou eu. É minha alma que ainda está em construção. Sou eu que tenho que melhorar. Então, a minha reflexão, que seja para todos nós, o quanto nós ainda precisamos ser calmos, brandos, tranquilos, perdoar de verdade, amar de verdade, tolerância, porque se a gente não for tolerante com o nosso próximo, quem vai ser tolerante com a gente? Ser humilde, o principal é a humildade. Humildade. Porque Deus vai olhar para nós e vai ver que você é orgulhoso, como que você é. Então, procuramos ser sempre humildes. Se nós formos humildes, a construção desses outros detalhes vai se tornar mais fácil. Bem mais fácil. A humildade. Saber, ter a consciência do quanto eu ainda preciso melhorar, construir algumas coisas em minha vida. Humildade. Humildade destrói orgulho, a vaidade, né? Nos tornando indulgentes, caridosos, bondosos, benevolentes, queimando da nossa alma o egoísmo e o orgulho. Essa é a minha reflexão da noite de hoje. Eu espero que eu tenha contribuído comigo e com vocês. Tá? Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês e a todos os nossos irmãos que vieram nos visitar nessa noite de hoje. Alguns são conhecidos nossos e outros vieram pela primeira vez. A casa está lotada. Que Deus vos abençoe e vos ilumine. Gratidão.